sobre o ministério e para os ministros. Eu sou Ezequiel Gomes e convido você a refletir naquilo que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 4 a 10. E ele diz o seguinte: em tudo recomendamo-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas tudo possuindo. A segunda carta aos Coríntios, ela se tornou uma carta assim que eu passei a admirar de uma forma mais profunda, depois que eu entrei em contato com esse material que eu apresento aqui para vocês. Esse livro de Jeremy Murphy O'Connor, o nome dele é Paulo, Biografia Crítica, Edições Loyola. Esse livro então traduzido para o português, você tem acesso a esse material. E esse material aqui, ele fez com que eu repensasse muitas coisas a respeito do ministério de Paulo. Esse material é extraordinário, claro. Você tem que ter um pouco de cuidado com ele. Esse camarada é um grande erudito, trabalha num método crítico histórico de estudo da Bíblia, de maneira que eu não concordo com tudo aquilo que Murphy O'Connor ensina. De qualquer forma, eu reconheço uma qualidade extraordinária no trabalho dele. E quando ele trabalha um pouquinho assim a cronologia do ministério de Paulo, e quando ele coloca a posição e a importância da segunda carta aos Coríntios dentro dessa cronologia, de fato eu comecei a perceber essa carta com outros olhos. Eu recomendo a vocês então que, se quiserem se aprofundar nesse tema, possam adquirir o material. Não estou ganhando nada com isso, inclusive, né? Mas o ponto é assim, a segunda carta aos Coríntios é uma carta profundamente pastoral, onde Paulo se coloca para a igreja de Corinto de uma forma aberta, de uma forma honesta, de uma forma profunda, como quem tem contato com uma igreja com quem ele realmente se preocupava e a que realmente ele amava. Paulo passou muito tempo em Corinto, né? Inclusive, você vê, por exemplo, uma carta aos Gálatas, tem 6 capítulos. Aos Coríntios, Paulo escreveu aí, que nós preservamos aí na Bíblia, 2 cartas, mais de 10 capítulos cada uma. Então, assim, Paulo escreveu 4, 5 vezes mais, talvez, aos Coríntios do que aos Gálatas. Isso também não quer dizer que Paulo preferia os Coríntios aos Gálatas, mas vê a atenção pastoral que ele legou a essa igreja. De maneira que Paulo é um grande exemplo dessa questão do ministério. E eu queria falar um pouquinho então sobre o ministério e para os ministros. Agora, claro, esse é um tema muito grande, muito complexo. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser assim profundo quanto esse tema exige, nem amplo como esse tema exige, mas eu queria refletir um pouquinho com vocês a respeito da natureza do ministério, quem são os ministros de Deus, o que significa tudo isso para Paulo, para mim, para você, para qualquer cristão ou para todos os cristãos. Bom, o que é ministério primeiro e em primeira e última instância? Eu defino o ministério como o envolvimento na missão do Evangelho. Quem está envolvido na missão do Evangelho é um ministro. Claro, eu sei que existem outras definições. Existem questões entre um ministério, vamos pensar entre aspas, profissional e um ministério, entre aspas, leigo, enfim, né? Um ministério mais qualificado ou menos qualificado em termos de estudo, ou em termos mesmo de dedicação prática ao ministério. Existem ministérios de tempo integral, existem ministérios de tempo parcial. Existe uma riqueza grande nessa questão do ministério. Existem múltiplos dons, múltiplas perspectivas, múltiplas formas de cada crente se envolver nessa missão.
De maneira que, obviamente, esse é um tema muito grande e muito interessante. E aí, já entro na minha segunda pergunta aqui. Quem são os ministros, então? São todos aqueles que estão envolvidos nessa missão do Evangelho, ok? Essa é a minha definição, então, do que é o ministério e de quem são os ministros. De maneira que eu considero ministros aqui nesse caso e ministério tudo aquilo que tem a ver com pessoas levando o Evangelho. Eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas com vocês. Bom, primeiro de tudo, já que eu falei do que é ministério e quem são os ministros, como que eu entendo o meu ministério e quem sou eu como ministro? Acho que essas são as primeiras perguntas. Eu não quero com isso fazer um vídeo puramente biográfico, senão nem faria vídeo nenhum. Mas eu queria refletir com vocês a respeito do meu ministério, da minha posição no ministério, para vocês entenderem um pouquinho onde é que eu quero chegar com a reflexão bíblica no final do vídeo, ok? Então é o seguinte, qual que é o meu ministério? Bom, eu fui chamado ao ministério quando eu tinha mais ou menos ali 24, 25 anos de idade, que foi quando eu fui chamado para me batizar, para entregar minha vida para Cristo. Eu estudava a Bíblia desde os 20 anos. Então lá com 24, 25 eu realmente entendi o chamado, entendi a missão, entendi um pouquinho mais do Evangelho. Vê que eu sou meio lento para entender, né? Demorei aí uns 4, 5 anos na minha vida. Mas no momento que eu entendi, no momento que eu ponderei, no momento que eu compreendi e tive a minha experiência pessoal com Cristo e etc. Então eu me entreguei ao batismo e obviamente que todo mundo que faz isso, especialmente numa fase mais adulta da sua vida, mais consciente, você está, obviamente, a partir daquele momento, pronto para se envolver na missão. Claro, eu não tinha uma visão ampla sobre o que é ministério, o que é envolvimento, e eu comecei a fazer o que eu sabia fazer. Então eu tocava violão no ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Curitiba. Com esse grupo de louvor, nós rodamos ali o estado do Paraná. Naquela época eu cantava no coral, então conheci o Rio Grande do Sul a primeira vez cantando ali com o coral da Igreja Central de Curitiba, conheci Novo Hamburgo, conheci Porto Alegre, primeira vez inclusive que eu fui para o Rio Grande do Sul. E então, inicialmente o meu ministério tinha a ver com aquilo que eu conhecia e que eu sabia fazer, que era a questão da música, ok? Então bacana, comecei o meu ministério por aí. Agora sim, olha, depois disso, especialmente eu me lembro de uma campal que nós estávamos ali tocando, e o pastor Areli Barbosa estava pregando, e o pastor Areli, ele tem uma característica de fazer apelo para jovens que queiram se dedicar ao ministério. E eu me lembro que uma das primeiras experiências do chamado ao ministério que eu tive foi então aquele apelo do pastor Areli Barbosa. Então ali, ok, me entreguei, aquilo também não foi unicamente naquele momento. Eu vinha sentindo essa direção, o desejo de estudar a teologia, o desejo de estudar a Bíblia, o desejo de pregar, o desejo de realmente fazer a diferença no contexto da vida da igreja, e aí eu fui estudar teologia, isso era ano de 2007. Então estamos em 2016, são quase 10 anos então, que eu dedico da minha vida para a preparação para o ministério e o exercício do meu ministério. Que, claro, começou no momento que eu fui batizado, meu ministério começou. E continua até hoje, e eu não vejo perspectiva do meu ministério terminar. Agora, qual que é o meu ministério? Bom, já posso dizer que não é música. Isso não é o meu ministério. Apesar de eu ser músico, entender um pouquinho desse assunto, eu era um homem assim muito envolvido com música no ponto de rock, banda, tocava em bares, festas, shows e coisas dessa natureza. Quando eu me converti, essas coisas deixaram de fazer parte da minha vida. E eu usava o meu talento, o meu dom, sim, para a igreja, para Deus, tocava como eu acabei de explicar para vocês, mas assim, não era assim aquilo que eu queria fazer da minha vida. Quando eu conheci a teologia e fui estudar e etc e tal, eu entendi que o meu ministério era fazer a edificação da igreja em termos do conhecimento doutrinário, bíblico, e também levar esse conhecimento e essa mensagem àqueles de fora da igreja também. Então eu vejo o meu ministério como um ministério de edificação da igreja sobre a palavra de Deus e levar esta palavra também aos outros, ok? Então assim, olha, essa é um pouquinho da minha história, essa é um pouquinho da forma como eu enxergo o meu ministério, falando em sentido pessoal, não estou falando aqui profissional, ok? Então bacana, essa é um pouquinho da minha história. Agora sim, olha, o texto que nós lemos de Paulo em Corinto, segunda carta aos Coríntios capítulo 6, ele fala para nós que o ministério, ele tem coisas negativas
coisas positivas e as duas coisas tudo ao mesmo tempo agora. Vou tentar explicar para vocês. Paulo começa dizendo que assim, olha, que ele se reconhecia como um ministro de Deus no contexto negativo. E aí ele fala de paciência, de aflição, de privação, de angústia, de açoite. Ele fala de prisão, ele fala de tumulto, ele fala de dificuldades, vigílias, jejuns e etc. E quando você coloca a questão dessa forma, quem que quer ser um ministro? Quem que quer se dedicar a uma causa que vai lhe trazer problemas, que vai lhe trazer lutas, que vai lhe trazer dificuldades? A maioria das pessoas não quer, porque deseja viver uma vida, obviamente, cheia de prazer, de alegria, de sucesso, de paz, de tranquilidade. Esse é o ideal das pessoas em geral. Agora, o que faz pessoas encararem um ministério e perseverarem nesse ministério e amarem esse ministério apesar dos problemas? E Paulo vai nos dar um pouquinho de uma dica falando das coisas positivas do ministério. E aí ele vai falar, né, do amor não fingido, do Espírito Santo, da justiça, da verdade, do poder de Deus, das coisas realmente maravilhosas que Deus faz por nós e em nós, no ministério dele a nosso favor e no nosso ministério em favor das outras pessoas. De maneira que nada negativo ou nenhuma experiência de dificuldade apaga essa experiência extraordinária do amor de Deus e da missão de Deus, de forma que a gente encara o ministério não como quem encara uma vida fácil, mas como quem encara a missão de pregar o bem no mundo do mal, a verdade no mundo da mentira, as coisas corretas no mundo das coisas erradas. E isso para dentro da igreja e para fora da igreja. Então vejam, o ministério cristão, sendo coerente com a palavra de Deus, ele está destinado a ser controverso dentro e fora da igreja, ok? Tanto que essa é a experiência de Jesus, controvérsias dentro e fora da igreja. A experiência de Paulo, controvérsias dentro e fora da igreja. Tudo dentro de um contexto de um mundo perdido, amado por Deus, salvo em Cristo, e que precisa aceitar essa salvação para que haja transformação e para que o reino de Deus chegue, se implante e se espalha no mundo e na humanidade, ok? No final disso, quando a gente entende a perspectiva das dificuldades e das coisas boas do reino de Deus ou da missão, a gente entende que o ministério envolve honra e desonra, infâmia e boa fama. As pessoas nos consideram mentirosos, mas a gente é verdadeiro. Nos consideram condenados à morte, mas nós estamos vivos. Nós somos pobres, mas estamos enriquecendo as pessoas. É como se a gente não tivesse nada, mas a gente possui tudo. E aí é uma questão do tudo ao mesmo tempo agora. O ministério é um lugar de paradoxo. É um ministério onde você é honrado e desonrado ao mesmo tempo. Imaginem, por exemplo, que quando chegou a notícia de que eu havia aceitado a Cristo, me batizado e estava agora ali como um pastor, um ministro da causa de Deus. Imagine que quando essa notícia chegou às pessoas que me conheceram, houve uma apreciação ambígua. Por exemplo, a minha mãe ficou feliz, honra. Olha que coisa boa, meu filho está num caminho do bem, ele não está mais tocando naquelas bandas, ou usando drogas, ou fazendo coisas erradas, XY. Agora ele dedica a vida para Deus, nada pode ser mais honroso e positivo do que isso. Por um outro lado, muitas pessoas que ouviram falar do meu ministério, da minha conversão, torceram o nariz. Pô, esse aqui virou crente, que coisa ridícula. Nossa, é um cara enganado pela religião, aí fizeram uma lavagem cerebral sobre ele. Desonra. E essa honra e essa desonra, elas andam lado a lado ao mesmo momento. Ao mesmo momento que eu sou o filho que dá orgulho para minha mãe, eu sou o amigo que dá desonra para os seus ex-amigos, né? Ou pelo menos para as pessoas que achavam que isso não deveria acontecer, que a religião é uma besteira, que o evangelho é tudo mentira, que Deus não existe ou coisas dessa natureza. E é muito interessante a gente perceber tudo isso e ver que o ministério, ele é uma coisa complexa, ele é uma coisa que envolve a nossa vida e a vida daqueles ao nosso redor por inteiro e que mexe com a gente.
tanto para o bem quanto para o mal, para a honra ou para a desonra. E nós, falando a verdade, somos considerados mentirosos. É interessante isso, né? A gente prega ideais divinos, bíblicos, sobre sexualidade, ou sobre a verdade, ou sobre o amor, ou sobre a fé, ou sobre a existência de Deus, e nós somos considerados mentirosos. Interessante isso, né? Na própria função de pregar a verdade, somos considerados mentirosos. E isso não acontece só fora da igreja, num embate com ateus ou com mundanos e descrentes. Isso ocorre também nos embates dentro da igreja. Esse é um ministério também doloroso, né? Porque assim, se você é um ministro que confronta o pecado e a mentira fora da igreja, todo mundo na igreja vai te aplaudir e você vai ser honrado, você não vai ser desonrado dentro da igreja. Agora, se você quiser mexer no teu ministério com os pecados e descrenças e problemas dentro da igreja, no mínimo metade da igreja vai torcer o nariz para você. Aliás, isso que aconteceu muitas vezes no ministério de Paulo, né? Quem que dava mais problema para Paulo? Não eram os pagãos, eram os judeus, eram os irmãos da fé, em tese, né? Eram aqueles que também criam na Bíblia, na palavra de Deus, etc. Mas procuravam picuinhas e problemas e dificuldades para desmerecer Paulo, para desonrar Paulo e colocar ele como um infiel, um mundano, coisas dessa natureza. O mesmo foi feito com Cristo. Cristo teve muito menos problema com as autoridades romanas do que com as autoridades religiosas dos judeus, de dentro, né? E assim, olha, eu tenho a experiência de pregar o evangelho para fora, já tive muito sucesso nessa experiência, já fui instrumento de Deus para levar a palavra de Deus a milhares de pessoas, a centenas de pessoas que foram batizadas como fruto direto do meu trabalho, fruto indireto ainda é incalculável. Também não que seja nada muito grande, mas eu não tenho capacidade de calcular quantas pessoas eu pude influenciar e ainda estou influenciando para a decisão por Cristo, para o batismo, para uma nova vida, para a vitória contra um vício, contra um pecado, contra um problema. E de maneira que isso é tudo extraordinário. Agora, dentro da igreja, eu também me envolvi em algumas questões que trouxeram bastante problemas, dificuldades e coisas amargas ao meu ministério. Especialmente no confronto com aquela questão toda que a gente chama de perfeccionismo, que envolve o legalismo, o moralismo, essa coisa assim de que muitas vezes entre os cristãos as pessoas procuram tomar sobre si uma capa de tal maneira que elas não podem ser confrontadas com os seus pecados práticos, nem com os entendimentos teóricos errados que elas têm. E aí, o que acontece? Nós somos verdadeiros e somos considerados mentirosos. A gente faz a obra de Deus e somos considerados como quem faz a obra do diabo dentro da igreja. Eu já tive larga experiência desse tipo de situação dentro da igreja. E eu gostaria de falar um pouco sobre o ministério e para os ministros. Não se desanimem no ministério pessoal e particular de cada um, seja profissional ou seja pessoal leigo, alguma coisa assim, por causa dessas dificuldades. É bem verdade que nós devemos lutar para ter paz com as pessoas, tanto quanto depender de nós. Mas também é verdade que é preferível a gente brigar pela verdade do que estarmos em paz na mentira, certo? De maneira que eu, sinceramente, no meu ministério, apesar de comumente me envolver em polêmicas e questões complicadas, eu preferiria nunca me envolver com essas coisas. Mas por que não deixo de me envolver? Porque sei que por detrás de muitos ensinamentos mentirosos que eu ataco de forma polêmica, estão coisas que vão, no final das contas, mais machucar do que edificar a igreja. Se as pessoas concordam ou não comigo, se todo mundo entende os meus motivos e as minhas razões de uma maneira bacana e tranquila, não me importa. E eu gostaria de dizer isso para vocês também, que vocês não se abalem com nenhum tipo de crítica, apesar de considerar todas elas, isso é algo importante. Eu não me abalo com as críticas, mas eu considero todas elas. E estou aberto a todas as críticas. De qualquer forma, o que não tem base na palavra de Deus, o que não está construído sobre ela, pode e deve ser questionado dentro da igreja. Eu queria terminar essa reflexão falando um pouquinho de um texto de Ellen White. Nesse livrinho aqui, olha, Atos dos Apóstolos, página 240, pelo menos nessa coleção aqui, Conectados com Jesus. Então, nesse livro aqui, o capítulo é Paulo apela para César, e Ellen White escreve uma situação dentro da igreja que tem muito a ver com o ministério
e com os ministros, né, individuais, os crentes, os pastores, toda a liderança de cada um, tá bom? E eu queria ler esse texto e terminar com uma reflexão sobre ele. E aqui Ellen White diz assim: entre muitos dos professos seguidores de Cristo, existe o mesmo orgulho, formalismo e egoísmo, o mesmo espírito de opressão que ocupou tão grande lugar no coração dos judeus. No futuro, homens que declaram ser representantes de Cristo tomarão atitude idêntica à dos sacerdotes e príncipes no seu trato com Cristo e com os apóstolos. Na grande crise que deverão em breve passar, os fiéis servos de Deus encontrarão a mesma dureza de coração, a mesma determinação cruel e o mesmo ódio inflexível. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames da sua consciência, necessitará de coragem e firmeza e do conhecimento de Deus e de sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos serão impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e os seus nomes repudiados como um mal. Satanás trabalhará com todo o poder para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem e o bem pareça mal. Esse texto, ele tem algumas coisas muito importantes. E a gente poderia refletir muito sobre isso aqui. Mas eu queria falar que no meu ministério eu encontrei dentro da igreja orgulho, formalismo, espírito de opressão, dureza de coração, determinação cruel, ódio inflexível. Eu digo isso não para me colocar como vítima dessas coisas. Coitadinho de mim, as pessoas não gostam de mim, me criticam. Não tenho nenhum problema com isso. Agora, o fato é, eu encontrei essas coisas dentro da igreja. E se não as tivesse encontrado, quem sabe o espírito de profecia seria uma baita mentira, né? Mas eu fui lá dentro. Eu estou lá dentro, eu sou membro da igreja. E encontro tudo isso aqui. E se você também percebe esse tipo de situação no seu ministério como pastor, no seu ministério como membro, eu queria que você, ao invés de desanimar, se anime e perceba que a profecia ou que a doutrina bíblica é perfeita, porque tudo isso se cumpre na realidade da nossa história, inclusive na nossa igreja. Ellen White aqui diz que todo mundo que quer servir a Deus com sua consciência vai ser perseguido. Seus motivos serão enlameados. Você pode fazer o seu melhor, que isso não vai ter valor para essas pessoas. E o seu nome vai ser repudiado como mal. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm noção clara do que é bem e do que é mal. E se você criticar elas por causa do perfeccionismo, do moralismo, do legalismo, das suas ideias equivocadas sobre música, sobre roupa ou sobre qualquer coisa, ao invés de aceitarem a repreensão da palavra de Deus e do Espírito Santo, elas criam barreiras contra os homens que carregam essas mensagens. E nesse ponto eu não me sinto uma vítima, eu me sinto privilegiado. Cada vez que uma pessoa se levanta para dizer que eu estou errado por pregar essas coisas que eu prego, eu me sinto vindicado, porque não tem uma coisa que eu pregue dentro desta igreja que não tenha base na palavra de Deus. É bem verdade que eu tenho opiniões, convicções pessoais que não estão descritas na Bíblia. Isso é fato e todo mundo tem, ok? Mas o ponto central do que eu estou dizendo é que eu tenho sido fiel ao meu ministério, aquele que Deus me chamou lá no princípio, de edificar a igreja na palavra de Deus e ser fiel a ela. E nesse ponto, eu me sinto como Paulo. Em tudo eu me recomendo como um ministro de Deus. Não porque eu sou perfeito e sem pecado. Eu não sou e você não é, e ninguém é. Mas porque, apesar das aflições, privações, problemas, injúrias, dificuldades, amor não tem me faltado, fé não tem me faltado, verdade não tem me faltado na minha caminhada, no meu ministério. Digo isso não para te impressionar com a minha experiência. Quero que você tenha uma experiência maior e melhor. Mas para dizer para você que se Deus deu verdade, paz, salvação e usou uma pessoa tão ruim quanto eu, Ele pode fazer muito por você
que provavelmente é muito melhor do que eu. Que a graça de Jesus te acompanhe e te abençoe no teu ministério, que você seja ministro, ministra de Deus para a edificação da igreja e salvação de todo aquele que crer.